título do livro, né? Porque realmente o Evangelho de Deus, ele transforma as nossas vidas. Para que possamos ser transformados, quer dizer que ele denuncia a palavra de Deus, né? O Senhor denuncia coisas que nós estamos fazendo que talvez não deveríamos estar fazendo. E como ele muda os caminhos, mudando os caminhos, ele muda os destinos. Amém? Feche seus olhos um pouco, vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo teu povo aqui neste lugar, Senhor. Espírito Santo, tu conheces os corações da tua igreja, conheces os corações de cada pessoa que chegou aqui neste lugar, Senhor. Por isso, Senhor, essa noite, Pai, guia-nos, Senhor, essa noite na tua palavra, nos ensina através dela, Senhor, para que haja em nosso meio arrependimento, para que haja fé, Senhor, para que haja escolhas e decisões que vão mudar os nossos destinos, Senhor. Tu és o Deus que transforma, que cura, que salva, que batiza, Senhor. Portanto, o Espírito do Senhor vem nessa noite no meio de nós e faça, Senhor, derrama a tua porção, faça, Senhor, o propósito, o objetivo que tu tens para nós essa noite neste lugar, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Meus irmãos, esse mês é o mês do poder, amém? Poder, power, né? E poder também em espanhol é igualzinho, amém? E nesse mês do poder, muita coisa tem sido falada, né? O nosso Deus, ele é o Deus de poder infinito, amém? É infinito poder. Eu gosto muito dessa palavra aqui, que fala sobre que ele é muito mais poderoso, que ele é infinitamente mais poderoso até do que aquilo que nós podemos imaginar, porque a imaginação humana, ela já é algo surreal, né? Ela já é algo que alcança coisas incríveis. O ser humano ele tem o poder de imaginar coisas grandiosas, né? Até podemos nos surpreender com a imaginação de alguém, com a criatividade que Deus colocou na nossa mente. Mas ele fala que é muito mais do que isso, né? O seu poder vai além dessa imaginação grandiosa. Vai muito mais do que aquilo que nós podemos pedir. Quantos aqui um dia pediram algo para o Senhor e o Senhor os surpreendeu? Amém? Quantos aqui pediram algo para Deus? Deus, é isso que eu quero, isso aqui está bom. A bênção para mim é esse lugar. E o Senhor veio e fez muito mais do que aquilo que você pediu para Ele, né? Ontem eu estava testemunhando, nós estávamos em família reunida, né? Tinha um irmão daqui da igreja conosco também, com a nossa família, muito querido. Estávamos juntos e depois a gente começou a contar alguns testemunhos a respeito, cada um contando o que Deus tinha feito, algumas coisas, né? E eu contei que eu tive um problema no meu joelho, já contei esse testemunho aqui na igreja, que em determinado momento, como eu trabalho com o meu carro, eu tive um problema no meu joelho e não podia mais dirigir. E como eu tive isso, eu comecei a me desesperar, porque eu ficava preocupado com o dia de amanhã e agora, o que vai ser de mim? Né, eu preciso trabalhar e os meus joelhos não estão dando mais conta de eu conseguir andar na rua. E o que aconteceu? Eu saía de casa para trabalhar no carro e eu parava nas esquinas, em alguma rua, e passava horas parado para esperar a dor diminuir. Depois que diminuía um pouco, eu trabalhava mais um pouco e parava mais um pouco. E ficava preocupado, e agora, Senhor? E às vezes eu acordava tarde, ficava em casa, procrastinando para não sair, porque o joelho incomodava muito. E quando eu tive a oportunidade de trocar o meu veículo, trocar o meu carro, né? E isso para mim não era um luxo, trocar de veículo naquele momento, mas era uma necessidade, eu precisava fazer aquilo. Eu precisava trocar para um carro que eu não ia movimentar a minha perna esquerda, né? Que era onde eu tive o problema no meu joelho. E eu precisava de um carro automático. E eu ficava, Senhor, eu preciso de um carro automático. Eu falava para Deus assim, não importa qual seja o carro, eu só quero que seja automático. E quando eu fui para a loja, eu fiz um test drive num carro lá, que foi até o irmão Igor que me levou. Né? O Igor, não sei se ele já te abordou, mas talvez já tenha te abordado para vender carro, né? Que o Igor é enjoado, ele gosta de vender carro agora. E ele me abordou, falou, não, eu vou te levar lá para trocar o teu carro. E eu entrei num carro lá, e quando eu andei no carro, irmão, eu senti como, parecia que eu estava flutuando assim. Eu falei, esse carro é o que eu quero aqui, esse carro é o que eu quero, porque eu senti muito bem, era um carro quase zero, né? Tinha poucos quilômetros rodados, só que o meu crédito ele não passou.
não deu para passar, né? E eu falava para Deus assim, assim, eu queria esse carro aqui, mas se não for esse, que seja um carro que pelo menos seja automático, que me agrade, que supra as minhas necessidades. Aí foi me apresentado um outro veículo, eu entrei no veículo, irmão, eu achei aquele veículo horrível. Para mim estava acabado. E eu falei para o irmão, não, Igor, eu não quero esse aqui, eu não gostei desse veículo. E ele, né, como bom vendedor, não, esse veículo está bom. Ele falava para mim assim, não, tá bom, cara, esse aqui, eles vão dar uma ajeitada, vai ficar bom. Eu falei, não, Igor, eu não quero esse aqui. E eu voltei para casa, chorei, conversei com a minha esposa, né, a minha filha falava, a Hannah, falava, não, pai, o senhor vai conseguir trocar de carro. E a gente fez lá algumas manobras financeiras. E quando nós voltamos, eu falei, então, se o carro passar, eu vou voltar e vou tentar novamente o carro que eu fiz o test drive. Se passar o crédito, é porque o senhor quer que seja esse carro. Se não passar, não é esse, é um outro carro que o senhor vai providenciar. E eu fui lá, quando foi, ele entrou, aí já veio o vendedor sorrindo, né? Passou o seu crédito. E eu estava falando ontem com a minha família, né, que tudo que eu sempre, o meu sonho de consumo em um veículo, né, veio tudo só todos os equipamentos que eu achava um luxo em um veículo ter, né, que eu nunca tive em todos os veículos que eu tive, veio tudo só naquele veículo lá. Então o Senhor, ele não só supriu a minha necessidade, como ele foi muito mais além do que aquilo que eu pedi. Né? Então, eu acabei ganhando muito luxo no meu carro, que para mim, né, todos os equipamentos que ele tem, acabaram sendo um luxo muito grande, muito além do que aquilo que eu pedi. Então, Deus, ele tem esse poder, amém? Ele tem esse poder de dar para nós mais do que a gente pediu. Às vezes a gente, Senhor, eu queria que tu fizesses isso, que isso acontecesse. Quando Deus, ele multiplicou os pães e os peixes, a Bíblia fala que ele não só multiplicou, mas sobrou 12 cestos. Teve uma sobra, foi além do que pediram, da necessidade daquele povo que estava ali com fome. Quando o Senhor multiplicou a pesca, que foi na pesca maravilhosa, né, a Bíblia fala que os pescadores lá, os discípulos, puxaram tanto peixe, que os barcos dele estavam quase afundando de tamanho peso que era. Mas eles nem tinham pedido isso, eles só queriam pescar o suficiente, segundo a expectativa que eles tinham. E o Senhor fez o quê? Ele foi além das expectativas, amém? Então, o nosso Deus, ele é o Deus que ele não só supre a nossa necessidade, mas como diz lá no Salmo 23, ele transborda o cálice, amém? Ele faz com que muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E ainda tem um acrescentar nesse versículo que eu gosto, que ele diz assim, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, existe uma atuação, né? Existe uma ação de Deus no nível em que ele atua na nossa vida, é um nível em que esse poder vai nos surpreender. Então, é a permissão que nós damos para que o Senhor possa agir em nós, que vai dar o volume da ação divina, que vai dar, né, o nível do que Deus vai agir em nossas vidas. Então, a atuação divina é infinita, mas o poder que nós permitimos que ela possa agir, esse tem limites. Esse nós dizemos para Deus, Senhor, age até aqui, Senhor, é até aqui que eu quero, com as nossas atitudes, com a nossa fé, o Senhor pode fazer. Existe algo nas nossas vidas que quando nós abrimos mão, a palavra de Deus, ela fala assim, aquele que perde a sua vida, ele vai o quê? Ganhá-la, né? Ganhá-la, e aquele que quer ganhar a sua vida, vai perder. Porque quando eu renuncio coisas minhas, eu abro espaço, esse poder ele começa a atuar em mim, e ele começa a me surpreender, né? Ele começa a tomar conta e tomar espaço. E uma das coisas que é um nível em que nós devemos viver na nossa casa, aqui no Centro Cristão, na nossa igreja, na nossa família, né, em casa, é o nível dos relacionamentos, é o nível da unidade. Porque Deus, ele tem promessas para uma igreja unida, o Senhor tem promessas para uma família unida, né? Quando nós quebramos essa bênção, né, esse vínculo da unidade, nós deixamos de usufruir muitas bênçãos que o Senhor tem para nós. Quando eu falo de unidade, o Salmo 133, ele é quase um slogan da unidade, né? Quando ele diz, como é bom e quão agradável que os irmãos vivam em união,
né, é como um óleo precioso sobre a barba de Arão, sobre as suas vestes. Aí fala que ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Amém? Quando nós estávamos lá ontem em família, e nós oramos, antes de sair, né, nós oramos, nós sentimos muito a presença de Deus e nós saímos muito felizes. Aquela unidade da família que aconteceu ontem, e nós saímos de uma ministração na igreja, no ministério, da Casa Ministerial Santidade. E o tema lá naquela igreja da Casa Ministerial Santidade foi unidade, sentados à mesa, né, comunhão na mesa, era o tema dos 24 horas de adoração. E nós já saímos com aquele espírito de unidade, vivemos, né, um tempo de unidade juntos, e o Senhor alegrou as nossas vidas, nós saímos muito mais com uma expectativa em Deus maior do que quando nós chegamos naquele lugar. Então, nosso Deus é um Deus que quer nos abençoar. Deus, Ele nos criou como seres relacionais. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2:18. Diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Amém, queridos? Essa passagem aqui, ela não fala somente do homem precisar de uma esposa. Não é só matrimonial. Amém? Mas é uma palavra de unidade. Porque quando Deus fez o homem, Ele viu que havia no homem coisas que precisavam ser, como diz a palavra aqui, ó, completadas. O homem precisava ser ajudado. Então, nós, como seres relacionáveis, nós precisamos ser completados. Nós precisamos ser ajudados. E a nossa configuração humana, quando Deus nos criou na nossa configuração, o Senhor não nos fez para viver sozinhos. É como se o Senhor olhasse, né, aqui, Sonaira, não é bom que ela viva só. Eurimar, não é bom que viva só. Né? Suelane, não é bom que viva só. O Senhor, Ele nos cria e coloca em nós uma necessidade de buscar pessoas. De buscar pessoas que nos ajudem e pessoas que nos completem. O Senhor, Ele nos fez assim. A história da humanidade, a organização humana, a galera que estuda aí, né, sociologia, a organização humana se deu de grupos de pessoas que foram se reunindo, né? As famílias que foram se reunindo, a cidade que foram se reunindo. Lá na Torre de Babel, um monte de gente se reuniu, queria fazer uma torre, e aquele grupo de pessoas ficou lá. E os povos são divididos em línguas, em regiões, mas os homens e as mulheres na humanidade, ela se junta em grupos, porque precisa, querido, ninguém vive sozinho, ninguém vive solitário. Quando o Senhor, Ele fala na sua palavra, Ele diz assim: vocês não estarão sozinhos, porque o homem sozinho, a solidão, né, ela acaba com a gente, porque nós não fomos criados para estarmos sozinhos. Nós fomos criados para nos relacionar. Amém? Então vire para o seu irmão e diga assim: se relacione. Amém? Glória a Deus. Então, o homem lá naquele lugar, né, quando Deus falou assim, esse cara, ele vai se dar mal se ele andar sozinho. Deus fez a análise e olhou assim: não é bom que Adão esteja só, né? Vou dar para ele aqui alguém que o ajude, alguém que o complete. E juntou alguém com o mesmo propósito, né? E o Senhor ativou. Quando Deus uniu Adão e Eva, Ele fez uma ativação naquela unidade e disse assim: vocês crescerão, vocês multiplicarão, vocês produzirão, vocês serão ativados numa produtividade por causa que eu uni vocês. Então, quando Deus, Ele nos levanta, e o Senhor, Ele tem um propósito sobre a vida de cada um de nós aqui, e o Senhor, nós estamos num ajuntamento aqui neste lugar essa noite, o Senhor nos juntou, é porque Deus, Ele tem uma ativação para a igreja também, Ele tem uma ativação para o povo, e o diabo, ele sabe disso, e ele tenta agir justamente na separação. Ele não quer que o povo se una, ele não quer que o povo esteja num propósito junto, ele quer que haja uma separação, e Deus quer que haja um ajuntamento. Existem muitas palavras na Bíblia, em diversas partes, diversas passagens,
que em um ajuntamento houve, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 1, capítulo 2, fala sobre o derramamento do Espírito. Esse derramamento aconteceu quando a igreja ela estava reunida, havia muita gente naquele lugar, e houve uma explosão de glória, e a partir daquele mover, Deus começou a operar, e um propósito se estendeu, que foi ecoando nas gerações, e chegou até aqui, onde a gente está. E a imagem de Deus, ela é uma imagem da unidade. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, o que foi que ele disse? Façamos o homem a nossa, o quê? E semelhança. Então, a identidade de Deus, a imagem que quem Deus é um Deus de unidade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos em uma trindade, né? Que 3 deuses são um, e um Deus são 3. Então, a identidade de Deus, ele refletiu na sua criação, em nós, para que nós pudéssemos também viver em unidade. Quanto mais buscamos Deus, fala lá em 2 Coríntios, ou 1 capítulo 18, ou 3:18, se eu não me engano, diz assim: e nós nos apresentamos diante de Deus, e quando nós chegamos perto dele, há um espelhamento da sua glória em nossas vidas, né? Nós começamos a parecer mais com o Senhor, quanto mais perto nós chegamos dele. E quanto mais nós parecemos, mais pessoas de unidade nós nos tornamos. Mais pessoas relacionáveis nós nos tornamos. Mais acessível a outras pessoas nós nos tornamos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus acessível, amém? O nosso Deus, ele é um Deus de braços abertos. Ele é um Deus que anima, ele é um Deus que exorta, é um Deus que confronta, mas em amor. Então, Deus é esse Deus. Não... O sacrifício de Jesus, ele foi um ato de proximidade, porque a Bíblia fala que quando Jesus morreu, e o Senhor disse lá, tetelestai, né, está consumado, a Bíblia fala que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. Então houve aquele véu que era muito grosso e não dava para rasgar, era impossível ser rasgado com uma força humana. Aquele véu foi rasgado representando o quê? O relacionamento de Deus com o homem. Então Deus ele se aproximou mais. Já não precisa mais do sacerdote pegar um carneiro e trazer aqui. Não precisa mais. Eu quero falar com Deus, então eu vou até a casa do pastor Marcelo, porque eu só consigo falar com Deus através do sacerdote. Não. Quando Jesus morreu, ele acabou com isso. Jesus disse assim: Deus através de Cristo falou, agora você pode se relacionar diretamente comigo. Né? Você pode chegar até a sala do trono. Eu sou um Deus acessível. Eu sou Pai, né? Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu amigo. Né? A Bíblia fala a respeito de Deus. Então nós podemos o quê? Acessar essa presença. Podemos chegar até essa presença. Então Deus é um Deus acessível. E por espelhamento de se aproximar de Deus, nós também devemos ser acessíveis, queridos. O nosso coração, né? A nossa vida, ela deve ser uma vida em que as outras pessoas possam acessar elas, porque nós devemos nos tornar igual ao Senhor, homens e mulheres relacionáveis. Homens e mulheres que se ajuntam e dessa unidade, desse ajuntamento com outras pessoas, produzem algo novo. Produzem algo mais produtivo ainda. Se você olhar para a Hannah, né, você olha para a Hannah, tem um pouquinho de mim e um pouquinho da Jade. Né, olhar para a Suelane, né, para o Henri, tem um pouquinho da Suelane, tem um pouquinho do Everton, mas ele não é nenhum e nem outro, ele é algo novo que nasceu. A Hannah é algo novo que nasceu, nós somos algo novo que nasceu dos nossos pais. Então a unidade deles, o ajuntamento deles produziu uma vida nova, não foi um clone, não foi um outro Ivan que saiu, foi algo novo. Quando o Senhor ele nos ajunta aqui, queridos, e nós estamos juntos hoje aqui como igreja do Senhor, se nós conseguirmos quebrar essas barreiras e essas muralhas da falta de unidade e talvez de se trancar para não se relacionar, se a gente conseguir chegar nesse lugar do relacionamento e da acessibilidade de Deus para com as outras pessoas, algo novo vai acontecer, algo novo vai nascer. Amém? Nós não estamos sozinhos. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 14.
14 e 18. Primeira Reis 19, 14 e depois 18. Diz assim, ó. Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Amém? Dá uma segurada aí no 14. Isso aqui é Elias, né? Elias, ele estava fugido porque a Jezabel queria matar a rainha, queria matar Elias, né? E quando uma mulher está brava, meu irmão, sai de perto, né? Os homens que podem testemunhar aqui na frente. Quando uma mulher está aborrecida, melhor você sair de perto. E aquela mulher queria matar Elias. E Elias fugiu, igual um desesperado. E ele se escondeu dentro de uma caverna. E o Senhor chamou ele. Incrível, queridos. Eu queria que você focasse muito nisso. É que quando Deus chamou Elias para fora, qual foi a queixa de Elias? O que Elias disse assim? Senhor, é por isso que eu estou lá. É por isso que eu me escondi, Deus. Ele diz assim: Senhor, eu fui zeloso contigo, eu fui um servo fiel. Mas todo mundo te abandonou e só eu fiquei. O que foi que Elias fez ele ficar lá dentro foi a solidão, queridos. Ele disse assim, sozinho, aqui no final, ele diz, ó: mataram todos os teus profetas, eu sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Deus, não tem mais ninguém, eu estou sozinho, Senhor. E quando Deus, queridos, Ele fala para nós assim, que vocês não estarão sozinhos, Deus, Ele não está falando só que Ele, o Deus dos céus, o Deus do universo estará conosco. O Senhor está falando também que há outras pessoas que estarão conosco. O Senhor levanta companheiros, queridos. Existem pessoas que às vezes nos traem. Existem pessoas que às vezes elas fazem coisas conosco que nos desapontam, né? Que nos desanimam, que nos decepcionam. Mas o Senhor levanta também companheiros fiéis da caminhada. Existem, queridos, companheiros fiéis na caminhada. Aí Elias, lá no versículo 18, que Deus fala para ele? Aí do 19 mesmo, no versículo 18. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. O que ele falou aqui para Elias? Que Elias se queixou: Senhor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém, pai. É só o Senhor e eu vou me esconder aqui, porque ninguém está passando o que eu estou passando. Ninguém está vivendo o que eu estou vivendo. E Deus chamou ele para fora: olha, Elias, igual a ti, existem mais 7.000 pessoas também que não me negaram, que estão fiéis, que não se dobraram diante dos deuses, que estão lá. Então, Elias, existem companheiros de fé, homens e mulheres fiéis também, que igual a ti, também perseveraram, também estão segurando as pontas. Então, queridos, nas nossas lutas e nas nossas dores, nós não estamos sozinhos. E não é só o Senhor que está conosco. Não é só o Senhor que está conosco. Existem outras pessoas também que são fiéis a Deus, que também estão passando a luta que você está passando, a luta que eu estou passando. E o Senhor quer juntar essas pessoas para que elas possam unir forças, queridos. O Senhor quer nos juntar para que nós possamos unir forças. Amém? Nós não devemos rejeitar a unidade. Lá em Lucas 15, 26, do 26 ao 28. Lucas 15, 26 ao 28. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Até aí. Meus irmãos, aqui é a parábola do filho pródigo, né? Nós conhecemos muito bem. O filho mais novo foi, gastou todo o dinheiro do pai, fez um monte de tolice.
Quando ele voltou, né, o pai se alegrou. Meu filho estava perdido, né, e voltou, agora está salvo, então agora é festa. E o pai fez uma festa, como fala aqui, matou um novilho, né, e fez aquela festa. Quando o irmão mais velho, ele estava chegando, estava no campo trabalhando, e antes dele chegar, que ele ouviu o som, né, o que estava acontecendo, uma festa na casa, ele perguntou a um dos empregados: o que está acontecendo? E ele falou: o teu irmão voltou. E então o teu pai matou um novilho, né, e está fazendo, cara, o maior banquete lá pro teu irmão. E o que ele fez aqui? Ele não se alegrou com o seu irmão que voltou. Pelo contrário, ele se irou, aqui diz aqui, né? Ele se irou e não quis entrar. Ele não quis a unidade. Ele rejeitou a unidade. E às vezes a nossa atitude é essa atitude, porque nós fazemos os julgamentos, né? Nós fazemos as nossas análises de quem merece e de quem não merece. E o Deus dos céus, a palavra diz que Deus, ele enviou o seu Filho, né, porque ele amou a todos. Cara, Deus, ele não exclui. Deus não exclui o estuprador. Deus não exclui o assassino. O Senhor não exclui o que nós excluímos. O Senhor não exclui o homossexual. O Senhor não exclui ninguém. Ele fala que ele amou a todos. Amou a todos, ele nos amou. O Senhor nos amou e graças a Deus, glória a Deus pelo seu amor, amém? Porque é por isso que nós estamos aqui. Nós só fomos, a salvação, ela só é viabilizada por causa que antes de sermos salvos, nós fomos amados, mesmo perdidos. Mesmo perdidos. A Bíblia fala que Deus deu prova do seu amor, enviando o seu Filho para morrer por nós, nós ainda sendo pecadores. Lá em Romanos 5, se eu não me engano. Então o Senhor, ele não esperou um merecimento. E nem espera ainda que nós mereçamos o seu amor. Porque ele nos ama gratuitamente. A salvação foi nos dada como um presente, mas não como um merecimento. Mas para a gente querer ser salvo e entender que a gente está perdido, estava perdido, foi o amor que nos constrangeu e foi um convite para que a gente dissesse: sim, Senhor, eu quero te aceitar. E só o amor vai viabilizar a salvação das pessoas. Só o amor vai salvar todo mundo. Então, se nós queremos salvar o nosso irmão de um pecado, se nós queremos salvar o nosso irmão de algo que ele está passando, nós precisamos refletir esse amor de Deus sobre a vida dele. E esse amor de Deus vai salvar a vida dele, vai resgatar a vida dele. Eu conversei com uma pessoa mês passado. Tive uma conversa mês passado e ele disse assim para mim: Ivan, eu preciso te falar uma coisa que eu não posso contar para ninguém. Eu não posso contar para ninguém, porque se eu contar para alguém, né, eu vou ser exposto, eu vou ser envergonhado. E eu preciso contar para ti, porque eu preciso de ajuda. Eu falei: tá, então vamos conversar. E ele contou coisas muito sérias. E nós tivemos um tempo de algumas horas. Era para ser rápido, mas acabou que não foi. Conversamos muito e a gente foi falando: a gente pode ser feito isso, é isso que pode ser feito. Fale dessa forma, haja dessa forma, né? Procure ajuda dessa pessoa, assim, tenha essa ação, esse tipo de procedimento, e com certeza o Senhor vai te ajudar, e nós vamos orar junto. Você pode me mandar mensagem, né, que a gente vai se orientando, ajudando um ao outro. E ele pôde se sentir melhor e se sentir mais leve, porque aquilo estava matando ele dentro, né? Ele tinha que esconder aquilo, porque era difícil contar para alguém, sem que a pessoa para quem ele contasse não viesse a expor, não viesse a contar, não viesse a condená-lo, ou a dizer para ele assim: tu é um pecador, né? Tu é isso, tu é aquilo, rapaz. Tu não merece o amor de Deus, tu diz que tu na igreja, mas tu não é assim. Então nós devemos ser pessoas que as pessoas olhem de fora e digam assim: eu posso contar os meus segredos mais terríveis para aquela irmã. Eu posso contar os meus segredos mais terríveis para aquele irmão, porque eu sei que ele não vai me matar. Eu sei que ele vai me amar e vai me ajudar. Então, que nós possamos quebrar os nossos
julgamentos e talvez sair um pouco de nós e entrar um pouco mais em Deus, amém? Se aproximar mais de Deus, que as pessoas vejam mais Deus na nossa vida. E nós também não somos perfeitos. Não há quem não precise de ajuda. Não existe quem não precise de ajuda. Todos nós precisamos. E nós não devemos também esperar as pessoas chegarem em nós. Se tu tiver que ser enjoado e ver alguém que pode ser alguém que tu confie, né, possa confiar nessa pessoa e contar coisas para ela, sabendo que é um homem, uma mulher de Deus que vai orar por você. Então vai ao encontro dela e faz isso, queridos. Faça isso. Semana retrasada, né, a gente esteve na casa de uma irmã, foi muito bom, foi muito bom, querido, foi um negócio assim, extraordinário, Deus se manifestou, a graça encheu aquela casa lá, nós oramos, conversamos muito, louvamos ao Senhor também, e foi algo que, não foi eu que disse, irmã, eu vou lá, foi a irmã que falou assim, irmão, dá para te ir lá na minha casa fazer um louvor? Já peguei um susto assim, né? A irmã nunca tinha me convidado. A irmã me convidou para ir lá na casa dela. Mas eu vou. Falei, claro que dá para eu ir. Vou sim, mas rapaz, por que eu não iria? E fomos, né? Juntamos as famílias. Aí eu levei meu violão e conversamos. Que não foi nada religioso. Não teve... não foi um culto na casa. E conversamos e conversa. Depois de conversarmos muito, agora vamos... louvar e vamos orar. Oramos, louvamos, o Espírito Santo fluiu, houve realmente leveza naquele ambiente, o Senhor abençoou, as nossas vidas foram enriquecidas naquele lugar, mas não foi alguém que recebeu uma ajuda de alguém que foi atrás, ela pediu, falou, né, irmão, vai lá na minha casa. Então, irmãos, seja insistente. Se existe uma necessidade na nossa vida de nós nos relacionarmos, não desista, não fica assim, ninguém quer falar comigo. Um dia desse eu vi um vídeo na internet, que tem um pastor de jovens que faz uns vídeos na internet, aí ele abordou um jovem, o jovem falou assim, pastor, eu quero sair da igreja. Mas por que tu quer sair da igreja? Quero sair porque eu passei do lado do irmão e o irmão nem falou comigo. Aí ele disse assim, mas tu falou com ele? Não, também não falei com ele. Mas por que tu não falou com ele? Não, porque eu quero que ele que fale comigo. Então, às vezes, nós agimos, queridos, de uma forma que a gente espera a ação dos outros. Mas nós que entendemos as nossas necessidades, a Bíblia fala assim, que tinha uma mulher, que ela tinha uma causa. Ela tinha uma causa, uma parábola, Jesus contando, né? Ela tinha uma causa e ela foi lá com o juiz e insistiu com o juiz, para o juiz resolver a causa dela. E ela insistiu, até que o juiz não aguentou mais a insistência da mulher e foi lá e julgou, né, e atuou lá na causa da mulher pela insistência dela. Existe uma outra ocasião que vem uma mulher com Jesus e ela fala para Jesus, ela não era judia, né, era uma mulher sírio-fenícia, e ela pede lá para o Senhor, né, uma palavra, ela pede para o Senhor que Jesus faça algo por ela, e Jesus falou assim para ela, eu não posso te atender porque eu vim para os filhos estão na mesa, eu preciso atender os filhos agora. Tu não é nem judia, digamos assim. E aquela mulher falou assim, mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores. Aquela mulher estava ansiosa pela presença de Deus, por algo que Jesus podia fazer na vida dela. E tem muitas coisas que aconteceram na Bíblia, que as pessoas elas retiraram de Jesus as coisas. Quando a gente vê a mulher do fluxo de sangue, era uma multidão que cercava Jesus, e aquela mulher, quando tocou na orla, né, na beira da roupa de Jesus, a palavra de Deus fala que ela foi curada do seu fluxo de sangue, da sua hemorragia, que há muitos anos ela tinha gastado todo o seu dinheiro já para ser curada, e não tinha achado solução, mas ela conseguiu acessar a Jesus pela insistência. Não foi nem Jesus que, olha, seja curada, não foi ela. Jesus até falou assim, olha, tu foi curada sem pedir permissão. Né? Jesus virou, quem foi que me tocou? E os discípulos lá, né, Senhor, como é que tu pergunta quem te tocou? Tem uma multidão aqui te apertando. Aí Jesus falou, porque de mim saiu virtude. Né? E aquela mulher diz assim, Senhor, foi eu. Ela entendeu que ela fez aquilo, sabe? Ela entendeu a sua intencionalidade. Em que nível nós estamos sendo intencionais, queridos? No acesso,
em levar as nossas causas, né, a companheiros de fé, que a gente entendem que no mínimo possam orar por nós. Talvez não possam resolver o nosso problema. Muitas coisas é só Jesus que pode resolver. Muitas coisas são impossíveis aos olhos humanos. Mas quando você se junta com alguém que chora junto com você e se alegra também junto com você, você sente o consolo, você se sente mais forte. E não espere chegar. Vá, faça isso, queridos, né? Eu mesmo, às vezes, eu acho que na minha história já decepcionei muitas pessoas. Talvez por não atender, talvez não conseguir ir, ou negligenciar mesmo. Mas é algo que eu sinto de Deus, essa cobrança de poder falar mais com os irmãos. Uma das coisas que eu me preocupo muito, né, pelo menos como eu já sou cristão há muito tempo, da igreja evangélica há muito tempo, um dos sintomas assim, que eu vejo quando alguém não quer se relacionar, é que quando o pastor está aqui, a bênção apostólica, em nome de Jesus, amém, e que o irmão sai igual um foguete para a casa dele, parece que ele não quer perder o Fantástico e vai embora. Não quer se relacionar com ninguém. Porque aqui nós estamos aqui, a gente não tem tempo de estar conversando um com o outro. Mas quando o culto termina, a gente consegue dar aquela conversadinha. Como é que está a tua vida? Como é que está isso? Como é que é aquilo? Né? A gente tem um tempo para tentar se relacionar. E quando nós fugimos desse relacionamento, quando nós escapamos disso, queridos, nós não promovemos a unidade. E a unidade, ela é uma chave. Ela é uma chave para o crescimento. A unidade, o lugar da unidade é o lugar da bênção para as nossas vidas. É o lugar da bênção para a tua família. Amém? Lá em Provérbios 18:1. Diz assim: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Amém? Então, quem está falando aqui, ó, quem se isola, quem se fecha, quem não busca ajuda, quem não se relaciona, se preocupa consigo mesmo e rejeita, em algumas outras traduções fala, rejeita toda a sabedoria, aqui fala todo o bom senso. Por quê, queridos? Quando nós nos relacionamos, aquela pessoa com quem a gente se relaciona, quando ela comunga, quando ela compartilha a mesma fé em Jesus, ela vai te dar um conselho segundo a palavra. E a palavra é fonte de sabedoria, amém? A palavra é fonte de sabedoria. Então, aquela pessoa ela vai te dizer assim, irmão, a palavra de Deus diz assim, eu acho que o correto é você fazer isso, porque a palavra de Deus, ela instrui, nessa questão, instrui fazer dessa forma. Né? Ou diz, não, irmão, crê em Deus, irmão, vai dar certo. Né? Quando aquele irmão está bem, ele te dá aquela força. Não, irmão, continua tentando, não desiste. E quando você se isola, ou você, às vezes, até não se isola, mas busca conselhos, a Bíblia fala no Salmo 1, bem-aventurado, né, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amém? Não é isso que diz lá no Salmo 1? Não se senta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o caminho dos zombadores. Então ele está falando assim, olha, não, se tu te relaciona, mas não com pessoas assim. Porque tu vai te relacionar junto com os escarnecedores, o que eles vão fazer? Vão ficar falando mal dos outros. Vão te escarnecer. Eu falo para minha esposa assim, que quando a gente está num local e as pessoas começam a falar mal de outras pessoas, e às vezes a gente não vigia, amém? A gente não vigia, a gente começa a falar mal dos outros também. Aí às vezes o Espírito Santo começa a me cutucar dizendo assim, olha, tu está fazendo besteira, rapaz. Para de fazer isso, está errado. Volta o assunto para algo edificante. Porque o Espírito Santo ele fala conosco. E quando a gente vai falando mal dos outros, e ao invés de orar por ele, ao invés de falar, não, meu irmão, por que ele está assim? Será que está acontecendo alguma coisa? Nós podemos perguntar para ele o que está acontecendo. Eu estou contribuindo para que aquela vida continue daquela forma ou até pior, né? Então, eu estou indo contra a sabedoria e pensando até em mim mesmo. Porque quando eu julgo alguém, aquele irmão que está doido, a cara dele parece a cara do,
sei do que, né? Do Frankenstein, não sei o que, cara de mal e ninguém gosta dele. Amém? Quantos já falaram mal de alguém aqui? Levanta sua mão. Né? Amém? Levanta a mão, né? Pode mentir. A gente vai ter que falar uma palavra sobre mentira, né? Sem conhecer, às vezes, como o irmão está falando aqui, sem se relacionar. E a gente, às vezes, fala mal das pessoas. Isso é muito perigoso. Porque quando fazemos isso, eu posso dizer que nós estamos falando mal de nós mesmos. Porque nos nossos defeitos e nas nossas falhas, o Senhor, Ele nos abraça e nos ama. Né? O Senhor, Ele vai nos ajudando a melhorar essas falhas. A melhorar essas falhas. E o do outro irmão, nós devemos também refletir isso para a vida das outras pessoas. Se Deus nos aceita como nós somos e vai nos melhorando, então nós devemos aceitar as outras pessoas como elas são e ajudá-las a melhorarem. E a regra vale para tudo. Por exemplo, se Deus ele quer te melhorar, se tu não quiser melhorar, Deus não pode fazer nada, você vai continuar como você está. Então, quando você é acessível a alguém e você tenta ajudar essa pessoa a melhorar e ela não quer melhorar, então você também não pode fazer nada. Mas isso não te isenta de estar sempre acessível. Isso não nos impede, não nos proíbe de ser sempre relacionáveis. Nós temos que ser relacionáveis, queridos. E isso não é só um tratar bem. Antigamente, eu achava que eu sorri para todo mundo. Aí, Ivanzinho, é muito bacana, né? Até doido, Ivan, todo tempo é uma piada, é uma brincadeira. E ele todo tempo ri. Eu achava que só o tratar bem era suficiente para dizer que eu tinha unidade. Mas o Senhor tem me mostrado que só isso é muito, muito, muito insuficiente para criar uma unidade. Eu preciso me relacionar, eu preciso ir até a pessoa, eu preciso conversar com ela, eu preciso quebrar as barreiras. E eu, meus irmãos, eu tenho, não sei se você é assim, mas eu tenho um problema de, se eu não conhecer a pessoa, eu sou aquele tipo de pessoa que, se eu não tenho intimidade, aí eu pergunto, e aí, irmão, como é que tá? Se esse irmão fala assim, tô bem, acabou para mim. Eu só falo assim, tá bom então, né? Ou quando a pessoa diz assim, e aí, como é que tá? Tô bem, isso aqui. Pois é, né? Pois é, aí já acabou, o assunto acaba, se eu tenho dificuldade de ter assunto para conversar com quem eu não tenho intimidade. Mas que nós possamos criar circunstâncias para que haja intimidade no meio de nós. Que se nós formos íntimos uns dos outros e começarmos a ser amáveis uns para com os outros, dando suporte uns para os outros, nós vamos começar a viver o que a palavra de Deus nos ensina, as promessas da unidade. Amém? E onde é o point do encontro? Nós devemos nos encontrar. Ter relacionamento é ter frequência de contato, amém? Quanto mais nós temos contato, mais nós temos relacionamento. Se a gente está em casa, os casados aqui, as famílias, os pais e os filhos, você não consegue ser solitário mesmo no meio da multidão? É possível ser sozinho mesmo no meio da multidão? É possível ser sozinho mesmo no meio da multidão. Se por acaso você senta numa mesa, aí o teu filho está no celular, né? Outra pessoa está no celular, e você olha, não tem contato, você está junto, mas não tem relacionamento. Vai deitar, um vira de costa para o outro, né? Não conversa, está junto, mas não tem relacionamento. Né? A rotina vai se seguindo, mesmo de corpo presente, nós estamos aqui todos de corpo presente, e a gente pode passar 10 anos, 20 anos de igreja, estamos juntos, mas podemos estar juntos sem ter relacionamento. Então, o relacionamento é a frequência dos encontros de relacionamento, de junto, de conversar, de conhecer o outro, de conhecer coisas que você não conhece do outro, um terreno novo, amém? Ter um local, descobrir um local na vida da outra pessoa que você ainda não tinha descoberto. O relacionamento é isso. E existe um point do encontro. Amém? Quando alguém chega assim, a irmã Fabiane que fala muito para mim assim, e tem alguma coisa, e aí, onde é o point? Onde é que vai ser o point? Irmão, o point do encontro é a casa do Pai. Amém? Lá em Lucas mesmo, capítulo 15, lá do filho pródigo, capítulo 15, versículo 25.
Amém? Lucas 15, 25 diz assim, ó, enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa, ouviu música e dança. A festa, ela acontece na casa do pai. Ela não acontece fora da casa do pai. O irmão velho estava fora, o irmão mais novo também estava, que era vivendo outras festas, gastando com meretriz e tal, indo lá na Pororoca. Quem lembra da Pororoca, né? Indo lá para Pororoca e tal, casa de show e tal, vivendo a festa lá, discoteca e tal. Tô velho, discoteca, né? Aí tal, tudo mais. Acabou o dinheiro. Vou para a casa do meu pai para ver se na casa do meu pai ele me aceita pelo menos como um dos empregados. Até os empregados do meu pai comem melhor do que eu, porque o filho mais novo, fora de casa, ele já estava tão pobre, tão miserável, que ele já queria comer aquelas bolotas dos porcos. Os porcos estavam comendo e ele já estava vendo aquilo como um banquete. Tamanha era a necessidade de fome. E ele voltou, quando ele voltou para a casa do pai, não, pai, se tiver um trabalho aí, para ser pelo menos um engraxate, o pai, não, filho, botou a capa, botou o anel nele, e beijou, e falou, mata o novilho aí, agora é festa na casa do pai, porque na casa do pai existe festa, querido, amém? Na presença de Deus, a Bíblia fala que a presença de Deus, a fartura de alegria. Na presença de Deus, a fartura de alegria. Tu consegue estar passando pelas piores guerras da sua vida. Quando você acessa a presença de Deus, a guerra ainda está acontecendo, mas você já consegue experimentar uma alegria na presença de Deus. Porque na presença de Deus é isso que tem, é fartura de alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Então tem isso, então a gente chegou, se surpreendeu, era para ser empregado e voltou a ser filho, e dança e festa. E o irmão mais velho também, que estava fora, quando viu o barulho na casa, ele não queria entrar, não queria unidade. O pai foi lá, insistiu com ele, falou, filho, não fica aqui fora, porque o point é lá dentro, filho, é lá em casa, lá que é o point, lá tu vai dançar, tu vai te divertir. Então, irmão, sabe onde nós vamos nos divertir, vamos dançar, e Deus vai fazer muita coisa na nossa vida quando nós nos unirmos junto com os outros irmãos, amém? Amém? E quem estiver lá fora e vai ver, tá tendo um festão lá no Centro Cristão, e os caras dançam muito lá, né? Muita onda lá, moleque. O cara vai o quê? Querer participar da festa. E quando ele entrar, ele vai ver um irmão que ama o outro irmão, um irmão que ora pelo outro irmão, um irmão que abraça o outro irmão. E tu vai ver o irmão que ele é de um lado político, e o outro irmão aqui, ele é do outro lado político, e era para eles brigarem, e eles estão na mesma festa, e o cara, mas não pode, como é que é isso? Isso é a presença de Deus que faz isso, é a unidade que faz isso, porque a unidade, ela não é juntar os iguais, ela é juntar os diferentes, queridos. Quando nós nos juntamos, você é uma pessoa, e tem até as cores representam isso. Quando a minha filha um dia chegou, papai, a Hannah, né, pai, o senhor sabia, se a gente pegar a cor tal e juntar com a cor tal, ela cria uma outra cor, pai? E aquilo, explodiu na minha cabeça, né, Senhor? As coisas diferentes, elas geram coisas novas. Então tu pega uma cor, que é as cores primárias, né? Tu pega um amarelo, que é uma cor primária, e junta com uma outra cor primária, gera uma cor que é chamada de cor secundária, né? Uma cor nova. Então, quando Deus junta os diferentes, ele juntou Adão, juntou Eva, e tu imagina, o homem era de um jeito, a mulher é de outro jeito, totalmente diferente, e quando Deus juntou os diferentes, nasceu algo novo. O Senhor ativou um crescimento, uma multiplicação, e os filhos nasceram. Então, quando o Senhor está nos juntando agora, porque eu não sou igual a você, meu irmão, você não é igual a mim, nós somos muito diferentes, as nossas opiniões, pessoal, às vezes são diferentes, mas quando nós, apesar da diferença, conseguimos ser iguais no mesmo propósito, Deus, ele faz nascer algo novo de nós, começa a ser produzido algo novo no meio da igreja. A Bíblia fala lá em Atos, que os irmãos, eles se encontravam todo dia. Cara, tu imagina que é todo dia tu vê o rosto da pessoa, todo dia eles se encontravam, e eles partiam pão de casa em casa, iam lá na sinagoga, no templo todo dia. Aí o que a Bíblia fala? E Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Quem ia acrescentando os novos convertidos era o Espírito Santo e era Deus, mas o veículo que ele usava para que as pessoas fossem alcançadas era a unidade, era o relacionamento.
A pessoa chegava, via os irmãos, muitos se amavam, né? Eles não eram aqueles que não se soqueavam no meio da igreja, não. Eles se amavam. E o cara via, eu quero também viver isso aí. Aqui é o meu lugar. É aqui que eu vou ficar. Então, que nós possamos quebrar as muralhas do nosso coração, que nos separam dos outros corações. Amém? E então o point é lá, o point é a casa do Pai. E às vezes nós confundimos que a casa do Pai é a igreja. Às vezes, não, onde é o point da unidade? O point da unidade é o prédio lá na WE8, lá no Centro Cristão. Queridos, não é esse lugar que é a casa do Pai. Nós nos encontramos aqui, amém? Isso faz parte, e eu sou a pessoa pró-igreja, eu gosto muito de estar no templo, eu creio nisso, né? Mas não é aqui que é a casa do Pai. Não é a igreja lá, fulana de tal, o apóstolo está em outra igreja lá no Reaf, então, o apóstolo está em outra casa do Pai, né? Porque o Pai tem um monte de casa, né? Não, queridos, olha o que a Bíblia diz aqui, onde é a casa do Pai? Vamos ler lá em Gálatas 3, 26 ao 28. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo, batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Amém, queridos? Em outras traduções, fala que as casas aqui, nessa tradução não falou, mas que as casas de Deus, a casa de Deus, a casa do Espírito, somos cada um de nós. Nós somos a casa de Deus. Amém? Tem uma canção que fala: eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. A palavra de Deus fala que vós sois o templo do Espírito Santo. Então nós somos o local de moradia em que Deus quer habitar. A Bíblia fala também que o Senhor Ele não habita em templos, em casas feitas por mãos humanas. O Senhor habita dentro de cada um de nós. E se nós somos casa, quando nós vamos se reunir, quando nós vamos nos relacionar com outras pessoas, o point do encontro, é a nossa vida. O point do encontro é a presença que está na vida de cada um de nós, queridos. Amém? Alguém tem outra tradução que fala da casa aí? Eu estou vendo os irmãos falarem. Amém? Fala aí, irmão. Confirma aí a casa. Então, nós somos casa. Amém? Quantos são casas aqui de Deus? Amém? Nós somos casa de Deus. Jesus uma vez disse assim: onde é que está o reino de Deus? Ele está aqui, está lá, está... Onde é que vai ser? Onde é que está o reino de Deus? Não. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. Ele diz, está dentro de cada um de vocês. É aquela mulher, a mulher samaritana, quando ela se encontra lá no poço com Jesus, ela diz: e aí, Senhor? Onde é que a gente deve adorar o Senhor? É no monte aqui ou é lá em Jerusalém? E Jesus fala: vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores, não vai ser nem aqui nem lá, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o Senhor estará no coração dos adoradores. Deus estará no coração do seu povo. Não importa onde esse povo do Senhor estiver. Tu pode estar na tua casa, tu pode estar no teu trabalho, tu pode estar no teu curso, aonde você estiver. Você, eu, nós somos casa de Deus. E a casa de Deus é o point do encontro. Amém? Quando os propósitos se juntam, coisas extraordinárias acontecem. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 39 e 40. Está acabando, vai demorar. Quando os propósitos se juntam coisas Lucas 1, 39 e 40. Amém? Aqui, diz aqui, ó. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Amém? Pode continuar.
Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Amém? Então, o que foi que Maria fez? Maria foi visitar. Elas eram parentes, né? Foi visitar. E quando ela chegou lá, foi lá nas montanhas, ela chegou na casa de Isabel. Maria estava grávida de quem? De Jesus, né? Do Messias, estava grávida. E Isabel estava grávida de João Batista, né? Que ia ser aquele que ia preparar o caminho para o Senhor. E quando Maria saudou Isabel, entrou na casa lá de Zacarias, né? Isabel, que ele saudou Isabel. A Bíblia fala que João Batista, ele se mexeu, ele teve lá um movimento na barriga da mãe dele, de Isabel, e ela ficou cheia do Espírito Santo, queridos. Então, aquela unidade, aquela visita, ela uniu os propósitos, porque havia um propósito na vida de Maria e na vida de Jesus no ventre dela, havia um propósito na vida de Isabel e havia um propósito na vida de João Batista no ventre de Maria. Então, quando eu saio com você, quando nós estamos juntos, existe um propósito na vida do Ivan, e existe um propósito na vida de você também. Quando nós unimos os propósitos, tudo pode acontecer. Deus pode fazer muitas coisas, né? Então, queridos, imagina muitos propósitos que nós somos hoje nesse lugar, se unindo juntos, né? A bomba atômica espiritual que isso pode ser na vida da sociedade, amém? Muitas coisas aconteceram quando a igreja se reuniu. A Bíblia fala que quando Pedro estava preso, a igreja começou a orar por Pedro. E na mesma hora que a igreja estava orando por Pedro, foi um anjo e libertou Pedro. Quando Pedro apareceu lá, né, nem eles, a expectativa, como Deus supriu as expectativas novamente, né? Nem eles acreditaram que era Pedro. Porque uma jovem Pedro bateu lá, que a jovem abriu a porta, ela abriu, viu Pedro e fechou, e voltou para lá, e foi contar, e falaram, não pode ser Pedro, até falaram, deve ser o anjo de Pedro. Depois foram lá, era Pedro, no momento que eles estavam orando, Deus fez um milagre. Então, quando nós nos juntamos, quando a igreja se junta, coisas extraordinárias podem acontecer. Quando a unidade e os propósitos eles se juntam, né, muita coisa pode acontecer. Nós devemos orar juntos. É uma prática que nós devemos ter. Irmãos, sejamos menos religiosos quanto à oração. Sejamos mais práticos realmente na oração. Talvez a gente crie os formatos, mas a gente às vezes se prende ao formato, amém? A gente vai e aí vamos orar aqui, vamos marcar o quarta da oração ou isso. Não, você deve ser muito mais do que isso. Talvez você vá saiba que o irmão seu talvez esteja passando alguma coisa. Irmão, você quer que eu vá lá orar na sua casa? Ou encontra o irmão, cara, dá uma de doido, porque as coisas de Deus, elas são loucuras, a palavra de Deus fala, amém? Fala, né? Não seja nunca invasivo, nunca seja inconveniente, amém? Saiba dosar as abordagens, os seus relacionamentos, para que você seja relacional e acessível. Mas ore pelas pessoas, fale com as pessoas. Quando as pessoas te convidarem, seja feliz pelo convite que elas te fizeram, né? Esteja satisfeito. Até quando não der, viabilize, olha, irmão, não dá, mas se for tal hora dá, tal dia dá. Tente fazer isso para que realmente aquele irmão se sinta que você está se importando, que você se importa e você deve realmente se importar. Quando Daniel, eu não vou ler aqui para ser um pouquinho mais rápido, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, aconteceu que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, que foi aquele sonho da estátua, né? A cabeça de ouro, aí o peito de prata, e ele queria que os magos do reino da Babilônia interpretassem o seu sonho. E o rei aqui foi malandro, eu gostei dele, porque ele disse assim: quem é que pode interpretar meu sonho? Aí os magos se juntaram lá no palácio da Babilônia e falaram: ó rei, tu é grande rei e tal, dize o teu sonho para a gente interpretar. E o rei disse assim: não, negativo, vocês vão ter que falar o sonho que eu tive e depois vão falar a interpretação. E aí os caras se desesperaram: não, rei, mas não dá, ninguém é capaz de fazer isso, nenhum rei, né, em toda a terra consegue pedir isso e ser atendido.
E o rei ficou com tanta raiva que ele decretou: mata todos os magos e sábios da Babilônia. E quando o servo da guarda, né, o capitão da guarda, ele foi até Daniel. Daniel falou: por quê? O que está acontecendo? E ele explicou, ele foi até o rei e disse: olha, rei, me dá um tempo que nós vamos viabilizar isso aí. A gente vai dar um jeito de interpretar o teu sonho. Aí o que foi que Daniel fez? Correu lá com Ananias, Azarias e Misael. Chamou seus amigos e foi orar por eles. Chamou seus amigos. Querido, eu tenho um testemunho. Teve um ano, eu tinha um restaurante, uma lanchonete aqui na Cidade Nova. E teve uma época assim que eu estava muito angustiado, estava assim trabalhando muito. E eu não estava bem. Eu não me lembro exatamente qual era o problema. Eu lembro que eu não estava bem, estava muito triste. E eu lembro que eu estava lá arrumando as coisas da minha lanchonete, já estava até fechada. E apareceu um amigo lá meu, era umas meia-noite. E apareceu um amigo meu do nada. Apareceu comigo lá meia-noite e me chamou. Aí eu abri por um outro portão lá, que não era nem a porta de atendimento. Aí esse amigo entrou lá, falou: cara, eu vim aqui porque Deus me incomodou, que era para orar por ti. Falei: como Deus é maravilhoso, né? Deus me incomodou, que era para eu orar por ti, para falar contigo, para te não desistir, para te continuar firme, que Deus está contigo. E eu vi ali o amor de Deus, né? Conversei com ele, nós oramos juntos, chorei lá com ele, ele chorou, né? Foi embora, já fiz o que Deus queria, foi embora. E Deus ministrou sobre a minha vida. Então o Senhor ama você, e não é só Ele no céu que está com você. Ele preparou e Ele tem outras pessoas também que estão com você. Você não está sozinho, você não está sozinho quer dizer, a companhia que você tem não é só a companhia de Deus, né? Coloque isso essa noite no seu coração. Não é só Deus que está comigo, Deus conosco. Existe um povo também que não negou a fé, que é fiel ao Senhor, que está também caminhando para um dia viver a eternidade com o Senhor. É um povo. Nós somos um povo, amém? Nós temos o suporte uns dos outros. Então nós devemos orar juntos. E Daniel foi lá, orou com seus amigos. E na oração, quando Daniel estava orando, Deus revelou o sonho do rei. Aí ele foi, aí aconteceu, né? Depois o rei colocou Daniel numa posição importante no reino da Babilônia, mas tudo nasceu, e o milagre nasceu na oração de Daniel e os seus amigos. Então nós devemos orar juntos, queridos. Faça isso, pense isso com carinho. Nós devemos ler a Bíblia juntos. Lá em Colossenses também fala sobre isso, que nós devemos ser um povo que estuda junto, que observa a palavra de Deus em unidade, que conversa um pouco sobre a palavra. Existe um irmão aqui na igreja que eu converso muito com ele a respeito da palavra, e a gente tem muita divergência, né? Ele fala: não, isso aí é. Eu falo: não é. Ele fala: é. E a gente começa a ter aquela conversa saudável sobre a palavra, mas nós nos edificamos juntos, chegamos lá em alguma decisão, nem sempre temos a mesma opinião, mas nós crescemos juntos, porque ele estuda a palavra, ele lê a palavra, aí eu leio daqui, ele lê de lá, e a gente conversa, e nós devemos fazer isso junto em unidade, amém? Deus nos aperfeiçoa nos relacionamentos. Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Amém? Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Eu pensei muito, eu refleti muito sobre essa palavra aqui. Os relacionamentos, aqui ele está falando sobre um vai afiando o outro, um vai o quê? Melhorando o outro, amém? Você fica mais afiado, então você melhora. E para que esse melhoramento possa acontecer na sua vida, na nossa vida, ele tem que ter contato, né? Ferro com ferro, contato. Mas para afiar uma faca, ferro com ferro, já viu um açougueiro passa aquela coisa, tem uns que pega duas facas e afia, né? Tem uma técnica para afiar. Então, não é de qualquer jeito. É contato, mas não é de qualquer jeito. Tu não vai pegar um ferro e tacar no outro ferro para quebrar o ferro. Você vai fazer com uma técnica para que o outro ferro seja afiado. Amém, queridos?
Então, que nós possamos nos relacionar, mas nos relacionar de forma saudável, amém? De forma que um possa afiar o outro, amém? Nos relacionamentos, em todos os níveis de relacionamento. Lá em casa, né, eu e a minha esposa, às vezes, um é mais duro com as palavras, né? E o que acontece quando um fala assim, com ignorância, né? O outro, é muito ignorante, né? Assim, casal, né? É muito ignorante. Sei que mais. Aí o outro tem, não sou ignorante, é porque a pessoa me faz uma pergunta dessa, como é que tu quer que eu responda, né? Aí começa aquela discussão. Então o ferro, ele não é para dar de cacetada no outro ferro para quebrar. Ele é para ele passar, para ele afiar, para ele melhorar. Né? Tem algum defeito? Então, amor, eu vou te afiar. É assim que acontece, com todo cuidado, com toda a técnica. Quanto melhor a técnica, melhor a afiação. Amém? Às vezes vem alguém aqui, irmão, irmão, estou passando por esse problema, e eu estou fazendo isso. Aí o irmão vai, não está fazendo isso, rapaz, isso é coisa de gente novo na fé, rapaz, tu não devia mais estar errando assim. Para com esse negócio, rapaz. Não, meu querido. Seja amoroso, afia o teu irmão com todo amor e cuidado, amém? Então que nós possamos ser esse ferro com outro ferro, que ele vai lá e afia. Deus não nos quebra, e quando ele nos quebra, ele mesmo nos restaura, amém? A Bíblia fala, o Senhor faz a ferida, mas ele também sara a ferida, amém? O Senhor nos sara, mas a gente não deve ser o algoz, né, o carrasco do nosso irmão, pelo contrário, a gente deve ser a pessoa. A Bíblia fala que nós devemos pegar a outra pessoa e promovê-la, nos vermos, né, às vezes menor do que o outro, né, abençoar a vida do outro, ter humildade, amém? Então que o espírito de humildade, ele possa realmente encher os nossos corações essa noite, amém, queridos? Que nós possamos ser humildes. E para nós terminarmos, o relacionamento com o Espírito Santo nos ajuda a nos relacionarmos com os nossos irmãos. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o Espírito produz este fruto, né? E fala um fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, amém? Então, queridos, às vezes, se só a gente, com a nossa própria força do nosso próprio braço, como a Bíblia fala, tentar ter unidade, a gente vai ter muita dificuldade em ter unidade, porque a nossa razão, a nossa opinião não vai permitir que isso aconteça. Então é necessário que a gente tenha o Espírito Santo na nossa vida, possamos ser cheios do Espírito Santo. O processo de relacionamento com o Espírito Santo é o Espírito Santo te pegar, ele vai te preparar, ele vai cavar a terra, aí ele vai jogar a semente lá dentro da terra, aí ele vai fechar a terra, aí ele vai jogar uma água. Tem todo um processo de preparo. Quando essa planta crescer, ela vai crescer, depois ela vai o quê? Frutificar. Quando você frutificar no Espírito Santo, o teu irmão vai vir contigo e vai dizer assim, tá paciente, essa pessoa tem uma paciência, né? Não tem gente que fala assim, que essa pessoa tem uma paciência, que essa pessoa ela é tão amorosa, né? Essa pessoa no momento de tensão, ela consegue manter o controle da tensão. Então, o fruto não te autoalimenta, porque o Espírito Santo, ele já está te melhorando, te tornando uma pessoa melhor em Deus. Mas quando você frutifica, quem se alimenta do fruto é quem chega na árvore, não é a própria árvore, amém? É quem chega nela. Então, você vai se relacionar, o teu irmão vai chegar, ele vai pegar o fruto da paciência, né? O fruto que tem paciência, tem mansidão, e ele vai comer daquele fruto, e ele vai ser edificado pelo Espírito Santo que age na sua vida, que age na minha vida. Então, se nós queremos viver unidade, que nós possamos viver um relacionamento com o Espírito Santo, amém? Todos estão entendendo, queridos? Né, que o Senhor ele possa estar bradando essa noite unidade na nossa vida. Que a gente não seja, que a tua unidade ela não seja assim, então agora eu vou tentar ser unido. Aí tu vai chegar com o teu irmão, ele vai te dar um coice, né?
vai te dar de um coice. Não dá, não. Não disse que não dá para ter unidade? Não, o Ivan falou lá, o Ivan acabou de pregar lá e o irmão já me tratou mal, né? Já está no negócio dele. Não, querido, é você. Esquece os outros. Você pode viver uma vida de unidade sem que o outro viva a vida de unidade, né? E que isso vá gerando e vá quebrando as muralhas e começando a criar, porque cada um vai vivendo o seu mundo e o resultado disso é o isolamento de corpo presente. Está todo mundo reunido, mas às vezes a gente até se odeia. Amém? Mas que nós possamos estar junto e nos amando, estar junto e orando uns pelos outros. Amém? Vamos ficar de pé. Eu estava pensando em casa, né? Quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei até com o Senhor, será que eu faço um ato de... Vai abraçar o seu irmão, né? Nós sempre fazemos isso e eu sou alguém que gosta disso. Né? Saia do seu lugar, abraça o seu irmão, diga que você o ama. Mas essa noite eu não vou fazer isso, né? Eu senti de Deus de não fazer isso, porque não é uma atitude pontual que vai mudar um quadro geral da vida, mas é uma mudança de posicionamento, amém? Então que nós possamos realmente fazer uma escolha, né? Viver isso e desde dentro da nossa casa, amém? As telas e os celulares, os aparelhos, eles estão isolando as pessoas, a nossa família. Às vezes a gente tem mais tempo com os aparelhos do que com as pessoas que estão em casa. Então, que nós possamos vigiar e viver a unidade desde dentro de casa até todo o nível de unidade onde nós estivermos. Amém, queridos? Se nós tivermos conselho, tivermos pessoas que nos incentivem, que nos edificam, certamente o Senhor cumprirá o propósito dele nesse lugar de bênção que a unidade é. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por essa noite, Deus. Senhor, vem nessa noite com a tua palavra, Senhor, que é vida para as nossas vidas, Pai. Todos nós, Senhor, passamos os nossos perrengues, passamos as nossas lutas, Deus. Temos as nossas batalhas, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Tu estás conosco, Tu és Deus presente, Senhor. Quando nos aproximamos de Ti, Pai, Tu és o Deus que estende a Tua mão e trabalha ao nosso favor, Senhor. Mas que nós possamos entender também essa noite, Deus, em nosso coração, que não somente Tu estás conosco, Pai, mas Tu levantou um povo, Senhor, Tu levantou homens e mulheres, Pai, que também não são perfeitos como nenhum de nós é, Senhor. Mas Tu quer juntar todos, Senhor, quer juntar todos, Pai, e fazer uma grande festa, Senhor, em que o point, o lugar dessa festa é a nossa própria vida, Senhor. Estando aqui no templo, estando nas casas, Senhor, nos grupos de alcance, Deus, ou quando visitamos, Senhor, somos visitados, Pai. Senhor, que seja lugares, Pai, de point do Senhor para a vida da Tua igreja, para a vida do Teu povo, Senhor. Reaviva, Senhor, essa noite, Deus, em nome de Jesus, através dos conselhos, através dos sorrisos, através do abraço, Senhor, através das preocupações uns com os outros, Deus. Faz de nós, Senhor, uma igreja que possa frutificar e produzir coisas novas, Senhor, através da unidade, Pai. Tu és o Senhor, Tu és o Espírito da unidade, Espírito Santo, então, que nós possamos nos unir através do Espírito Santo e sermos um, como a Tua palavra fala, Senhor. Que haja um povo, um só Deus, um só Espírito e uma só fé, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que eu te peço essa noite. Faz isso, Senhor, começando na nossa casa, Deus, às vezes, talvez os nossos pais, os nossos filhos, talvez os nossos cônjuges, Senhor, rejeitem a unidade, mas que a partir de hoje, Senhor, nós, aqueles que receberam a revelação do Senhor, possam abraçá-la, Senhor, e que a unidade quebre a divisão, Senhor, e que a unidade quebre a separação, e que a unidade quebre as muralhas, Senhor, que afastam as pessoas, Senhor, umas das outras, Pai, e que nós possamos ser os agentes de unidade do reino de Deus, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai.